Amigos, bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já estou de volta ao trabalho. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos então a minha nova rotina no ano 2025, né? E eu vou vos explicar um pouco como é que as coisas vão acontecer durante este ano, as minhas novas turmas. Este ano aqui eu vou lecionar 3 classes de uma forma assim, meio diferente da forma que eu trabalhava no ano passado. E só por saber que são 3 classes, eu penso que vocês já imaginam então o desafio que eu tenho pela frente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Micris e eu falo a partir de Moçambique, na África. E no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos o meu novo desafio para o ano de 2025 como professor aqui em Moçambique. Fiquem no vídeo. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal e partilham os vídeos, que comentam, deixam um like, isso tem me ajudado muito. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, ative o sino de notificações, comente, partilhe o vídeo. Este ano eu tenho 3 turmas, como já vinha dizendo. Eu vou trabalhar com primeira, segunda e terceira classe. Ainda na anexa, né? Não estou ainda a trabalhar na sede, estou a trabalhar na anexa. Neste momento eu me encontro a caminhar. Já fiz uns 2 quilômetros aqui ainda. Estou no meio do caminho e dentro de instantes eu chego já na anexa. Eu vou trabalhar com 3 turmas, mas em comunidades diferentes, né? Lá onde eu estava no ano passado, matriculamos então para o novo ingresso para a primeira classe poucos alunos e não dava para formar uma turma assim, com aquele número de alunos. Então o que vamos fazer é dar continuidade com segunda e terceira classe. Eu neste momento vou para a mesma anexa, né? A escola onde eu trabalhava no ano passado. Vou para lá e vou atender as crianças de lá. Então isto vai ser no período de manhã, né? E no período da tarde eu volto para atender as crianças daqui de uma outra comunidade que é um pouco mais perto em relação à comunidade onde eu trabalhava. Então nas manhãs eu vou para a minha antiga escola, a minha antiga anexa, e nas tardes eu vou numa outra comunidade que nós matriculamos então as crianças com um número um pouco maior, né? Que dá para formar uma turma da primeira classe. Então eu estou a caminhar e olhem só que eu estou aqui neste cruzamento. Aqui é o cruzamento, né, que separa as 2 comunidades. Este caminho, penso que vocês podem ver. Este vai para a anexa onde eu trabalhava no ano passado. Vou continuando. Aquela montanha, para quem assiste os vídeos, está deste lado até agora. Mas tenho uma outra turma aqui. Se eu continuar aqui com este caminho, eu vou chegar então a uma outra comunidade e vou trabalhar por lá. Mas por enquanto o caminho a seguir é este, e então eu vou caminhando para encontrar aqui a minha turma do ano passado, né? Agora o caminho está assim, ainda com capim, que neste momento esta época é uma época chuvosa. O capim aqui cresce rápido. Então eu vou aqui caminhando, né? Já escolhi então o primeiro caminho para a minha anexa. E neste momento eu encontro-me aqui a caminhar. E então, como é que funciona este negócio de trabalhar com 3 turmas? Eu vou explicar aqui. A minha primeira turma, neste caso não é lá onde eu vou agora. Eu vou para lá só porque é um pouco mais longe, né? Então, aqui atrás é um pouco mais perto. Então eu prefiro trabalhar lá na comunidade um pouco mais distante e depois trabalhar já na comunidade um pouco mais perto e depois regressar para casa. Então, como é que funciona esta coisa de trabalhar com 3 turmas? Ou mesmo com 3 turmas? Funciona assim. Uma turma que você vai lecionar é uma turma normal, né? Uma turma que normalmente, se você tiver esta turma, você vai trabalhar e vai ganhar então ser ordenado sem problemas. É uma turma normal. Todo professor tem uma turma igual à minha, a primeira classe neste caso, que é a minha primeira turma, né? Todo professor tem esta turma. Agora, sobre
a segunda turma, ou melhor, a segunda e a terceira turma, que eu tenho, porque eu tenho a segunda e a terceira classe também, para além da primeira. Então, a segunda e a terceira turma chama-se segundo turno. E a primeira classe eu vou lecionar mesmo como uma turma independente, não tem como juntar com outra turma, não tem. Porque é a regra, né? Na educação, você até pode juntar uma segunda e terceira, mas você não pode juntar uma primeira classe com segunda ou juntar uma primeira classe com terceira, não se faz. Então, eu tenho uma turma, a primeira que é independente, a primeira classe, mas também tenho uma segunda e terceira classe que é uma turma mista. Eu vou para lá onde eu vou agora, eu vou trabalhar com crianças da segunda e terceira classe, mas o que eu vou fazer? Eu vou levar essas duas crianças, ou melhor, essas duas turmas, a segunda e a terceira classe, vou juntar numa mesma sala e eu vou dando aulas assim, tipo, vou atender as crianças da segunda e atender as crianças da terceira classe ao mesmo tempo, né? Chama-se turma mista isto. Então, tenho esta turma mista lá e tenho uma turma pura aqui perto, nesta comunidade. É mais ou menos assim como funciona esse sistema, né? De você ter 3 turmas e ter que dar todas as 3 turmas em 2 períodos. A primeira turma começa das 7h30 até as 12h15, a segunda começa às 12h30 até por aí das 7h30. Então, são esses 2 horários que eu vou ter que atender. Tendo dito isto, eu penso que existe agora uma questão ali na mente das pessoas, né? Se só com uma turma eu tenho o meu ordenado, o meu salário assim normal, agora como é que fica a segunda turma? Na verdade, esta é uma polêmica e eu depois hei de fazer um vídeo específico para explicar acerca deste assunto de ter 2 turmas e então os pagamentos. Mas vou adiantar um detalhe, né? Se você tem 2 turmas, com a primeira turma você recebe seu salário normal. Mas se você assume uma segunda turma, então você está a fazer um trabalho extra, né? O segundo período, neste caso das 12h30 até as 17h30, é um segundo período que o governo normalmente deveria pagar. Mas nós temos aqui um problema instalado já no setor da educação, e não só, a saúde e outros setores também reclamam disto, é que não está a pagar então as horas extras ou as segundas turmas, né? Agora, quanto é que o governo deveria pagar pela segunda turma? Quero pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, cliquem um like no vídeo, partilhem um vídeo. Se você tem uma turma normal e uma turma extra, uma turma assim, uma segunda turma, você tem o direito de ser pago 60% do teu salário base. Assim, tipo, é um exemplo que vou dar. Se você tem uma turma e o teu salário, por exemplo, é 10.000, é um exemplo mais prático, né? Se o teu salário com uma turma é 10.000, se você tem 2 turmas, você devia receber 16.000, que é salário base, 10.000, mais 60% são 6.000. Então, seu salário são 16.000. É mais ou menos a matemática que se faz. Agora, tem a questão também das horas extras, né? Para os que não têm 2 turmas, mas eles excedem a carga horária semanal, né? Então, eles também têm outro tratamento. Mas hoje eu vou falar simplesmente da questão de 2 turmas, né? Que é o meu caso. Com 2 turmas eu devia ser pago o meu salário normal e mais 60% do meu salário por atender a segunda turma. Isso é por lei, né? Mas então, o que acontece? Acontece que todo mundo sabe, aqui em Moçambique, até que isso já é polêmica, que as horas extras e as segundas turmas não estão sendo pagas. Eu, pessoalmente, trabalhei o ano de 2021 com 2 turmas, né? Mas eu só fui pago uma. A segunda turma não fui pago. Isso desmoralizou-me um pouco, né? Porque quando você tem 2 turmas, você faz um trabalho muito grande e você recebe muito pouco, melhor, recebe pelo trabalho normal. E pelo trabalho extra você não tem nenhum ganho com isso. Então, 2021 trabalhei todo ano e não fui pago nada. Continuando aqui com o vídeo, né? Em 2021 trabalhei todo ano com 2 turmas, mas só fui pago pelo trabalho normal, né? Só tive um salário, meu salário base, não tive o pagamento da segunda turma. 2022, o governo até que pagou. Eu também tinha 2 turmas, né, neste ano. O governo até que pagou. Então, desde o princípio,
até, penso que setembro, até setembro do mesmo ano. Só que em outubro o governo fez uma reforma, né? Fez uma reforma salarial. Em 2022, com a reforma salarial já implementou-se em outubro, né? Então o governo, porque o sistema andava assim, descomandado e os salários eram novos, havia muita atualização de dados do sistema, o governo acabou não conseguindo pagar a segunda turma, não conseguiu continuar com os pagamentos da segunda turma em 2022, neste caso o mês de outubro e o mês de novembro, né? Que é o último mês que se trabalha com duas turmas. Então, em 2023 também tive duas turmas, que eu sempre tenho duas turmas na verdade. Eu trabalho, desde que eu comecei a trabalhar, sempre tive duas turmas, mas infelizmente, assim, só fui pago um ano. Então, em 2023, penso que é por causa também da reforma salarial, não conseguiram pagar a segunda turma. Mas mesmo assim eu trabalhei, mesmo já com uma dívida completa de 2021, uma parcial de 2022, 23 também trabalhei sem pagamento da segunda turma. 2024 também, acho que vocês viram aqui, publiquei até alguns vídeos aqui no canal sobre as minhas turmas do ano passado. Também não tive o pagamento. Então são por aí 4 anos, 3 anos e meio, assim podemos dizer, né? Porque 2022 é metade. Então tive 3 anos completos, 2021, 2023, 2024, a trabalhar com duas turmas, mas pagamento que motiva, né? Mas eu não fui pago desde 2021, 2022, 2 meses, 2023, 2024. Agora, o que acontece é que no ano passado, em outubro ou setembro, não lembro bem do mês, o governo terminou a dívida de 2022, né? Os outubro, novembro, eles acabaram pagando. E isso já dá uma esperança, né? De que este novo governo vai pagar então o resto da dívida. Este pagamento de 2022 trouxe um pouco mais de esperança de que talvez o governo está a pensar na dívida desde 2021, 2022 que já pagaram, 2023 e 2024. Estou aqui a caminhar e é a nossa realidade. Tem que passar por esses sítios, não tem como. O governo já pagou 2022 completo, né? O que falta agora para terminar é 2021, 2023 e 2024. Vamos esperar que com este pagamento que já retomou, né, de 2022, que isso aconteceu no ano passado, as coisas melhorem, mudem. Que as coisas melhorem, que as coisas mudem, é o que todos nós almejamos, né? Agora, para além de 2021, 2023, 2024, este ano, 2025, eu também tenho duas turmas. Tenho duas turmas, que são 3, como já havia explicado. Tenho duas turmas, mas não sei, há uma incerteza de pagamento, né? Então vamos esperar que este ano tudo corra bem. Vamos esperar que este ano tudo corra bem, que o governo volte a pagar e que também os professores, os enfermeiros e o outro pessoal assim que tem horas possam trabalhar assim motivados, né? Porque ter horas, ter segunda turma é um trabalho acrescido. Quando você não é pago, certamente que você não tem uma... Bom, amigos, para quem ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, coloca um like no vídeo, partilha o vídeo, comenta, deixa ficar a sua opinião nos comentários, isso ajuda muito aqui o canal a crescer. E eu vou continuar aqui a trazer conteúdos, né, que tem a ver com a área da educação, que é a minha área aqui no... Praticamente os desafios para este ano são esses, né? Eu tenho que trabalhar agora com 3 classes diferentes, primeira classe, segunda classe e terceira classe. Isso requer uma atenção redobrada, requer um esforço também
muito grande, requer uma atenção muito grande. O desgaste físico, psicológico é muito grande. Então é um dos meus maiores desafios, né, para este ano, atender 3 turmas, ou melhor, atender 3 classes em 2 turmas, em 2 períodos. Praticamente eu começo a trabalhar às 7h30 até às 17h30. É todo dia ocupado, na verdade, é todo dia ocupado. Então, para mim, para além de trabalhar com 2 turmas diferentes, ou melhor, com 2 turmas diferentes, são 3 classes, eu tenho que caminhar agora. Como eu teria dito, eu trabalho em 2 comunidades. O primeiro desafio são 2 turmas, o segundo é que eu trabalho em 2 comunidades também. Tenho lá onde eu vou agora, mas também tem a turma aqui atrás. Tenho que ir para lá primeiro, percorrer uns 7 km e depois voltar. Vou percorrer por aí mais 3 para chegar na comunidade aqui atrás. E para terminar, percorrer os outros 4 para voltar para casa. Então, para fechar os 7 km na volta. Então, é mais ou menos isso, os desafios que eu tenho para este ano 2025. Se você gostou do vídeo, por favor inscreva-se no canal, clica like, comenta, partilha o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!